Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus, louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço aos nossos pastores, pastor Christian, pastor Odilon, e a todos os pastores que aqui estão nesta noite, e os demais irmãos que estão aqui, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, palavra que é viva e eficaz. Eu convido você, nesta série de mensagens que estamos falando sobre a casa à prova de tempestade. Sua casa não será destruída. Glória a Deus. Declare comigo: minha casa não será destruída. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 14, o primeiro versículo deste texto. Provérbios capítulo 14. Um texto, um provérbio interessante, que nós temos uma instrução do Senhor aqui neste texto. Provérbios 14, versículo 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derruba. Nós estamos nesta série estudando principalmente os textos que estão lá em Mateus capítulo 7, do Sermão do Monte, e também em Lucas capítulo 6, que fala também do Sermão do Monte, ou alguns vão chamar de Sermão da Planície. Mas independente de como seja a nomenclatura, o texto é o mesmo, que nos fala sobre duas pessoas. Um que edificou a casa sobre a rocha, outro que edificou sobre a areia. Um é chamado de sábio, outro é chamado de insensato, de louco. E aqui eu estou trazendo um paralelo dentro desse texto de Provérbios 14. Só que aqui ele não está falando da figura do homem insensato, do homem sábio. Ele está falando da mulher sábia e da mulher insensata. Ele está falando numa comparação de quem constrói e de quem destrói. E dentro dessa temática, eu também quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16, que nós vamos ver um exemplo de uma pessoa que edificou, que construiu, e consequentemente é uma mulher neste exemplo. Gênesis capítulo 16, está escrito, versículo 1 e o versículo 2: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, minha serva, e me edificarei com filhos por meio dela. Esta versão que eu estou lendo é a versão Almeida Revista Atualizada, que usa exatamente essa expressão, me edificarei, tendo filhos a partir dela. Sara está falando aqui que ela vai construir uma família a partir de um projeto e de um plano que ela está arquitetando. Então repare aqui esta expressão, me edificarei. Nós estamos falando da nossa casa, e a nossa casa precisa ser construída, e ela precisa ter um alicerce muito firme. E aqui estamos vendo como Sara está projetando construir uma casa, construir uma família. Aqui não é exatamente uma casa com paredes, mas sim como ela vai construir a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família, não exatamente as quatro paredes. E aqui nós temos que a mulher sábia edifica a sua casa, a sua família. E também a insensata com as suas próprias mãos derruba. E Sara disse assim, olha, passados-se 10 anos, no contexto desse texto bíblico, já tinha se passado 10 anos, desde que Abraão recebeu a promessa e veio para a terra de Canaã ser peregrino naquela terra. Neste período de 10 anos, muita coisa aconteceu. Abraão chegou a cogitar consigo, olha, o meu servo Eliezer vai ser o meu herdeiro. Ele que nasceu, foi criado na minha casa, o Senhor me chamou, me trouxe para cá, o Senhor me fez promessas. Ele recebeu promessas de Deus, de que Deus lhe daria aquela terra, a ele e aos seus descendentes. Mas já tinha se passado 10 anos. Se você ler na continuidade do texto, o texto continua dizendo aqui, o versículo 3 de Gênesis 16, e Abrão inuiu o conselho de Sarai, então
Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então o versículo 3 diz: já tinha se passado 10 anos, e a promessa não havia se cumprido, e Abraão ainda não era pai de nenhum filho, e Deus tinha prometido que ele seria pai de uma multidão de nações. Deus falou: vou te dar esta terra a você e aos seus descendentes. E passam-se 10 anos, muitas tempestades, e ele continua ainda sem uma solução. Um dia Sara tem uma ideia, e ela diz assim consigo, no versículo 2: me edificarei, construirei uma família de acordo com a minha serva Agar. Como têm sido os nossos projetos? Porque olha só, ela criou um projeto estranho, que é um projeto barriga de aluguel. Eu vou ser mãe através de uma mulher com uma barriga de aluguel, e ela vai me dar um filho, e esse filho será meu. Mas se a gente continuar a ler o texto, veremos que o projeto de Sara, uma coisa que ela teve uma ideia, ela sugeriu ao seu marido, Abraão, o texto diz que ele anuiu, ele ouviu, ele deu consentimento ao que ele ouviu. Ele ouviu que Sara teve uma ideia, Abraão gostou da ideia. Abraão concordou com a ideia. Aí Abraão ouviu e foi em frente. Pois é, Agar ficou grávida. Está nascendo uma criança. A criança está para vir. E o projeto de Sara logo cai por terra antes mesmo que a criança tenha nascido. Repare você lendo o texto, que no momento que Agar ficou grávida, ela começou a desprezar a sua senhora. Quem era dona dela, ela era uma escrava. Sara era a sua dona. E ali ela começa a desprezar sua senhora, porque eu tenho filho e ela não tem. Eu vou dar um herdeiro ao meu senhor e ela não vai. E Sara começa a sentir-se muito mal, ao ponto de ela reclamar a Abraão. Ela reclama com Abraão, ela queixa-se de Abraão, mas de quem foi a ideia? Foi de Abraão? Foi Abraão quem sugeriu? Não foi. Foi ela quem sugeriu. Abraão disse assim para ela: bom, ela é sua serva, ela é tua serva, então faça com ela, porque quem tinha um servo, um escravo, ele tinha direito de vida e morte sobre um escravo. Então ela é tua escrava, faça o que você quiser com ela. Resolva o problema, não venha reclamar para mim, você não arrumou essa história aqui, agora resolva o seu problema. Aí o que acontece então? Bom, olha, o projeto de Sara não deu muito certo, ela vai e começa a ser rude com Agar, a tal ponto de Agar pegar e fugir, carregando no seu ventre um descendente de Abraão. Mas o Senhor a encontra e manda ela de volta. O que eu quero dizer aqui é que há projetos que nós temos ideia, que nós não consultamos ao Senhor, nós não perguntamos a Deus se deve ser feito daquela forma ou não, e depois queremos que o Senhor resolva isso para nós. Queremos trazer para Ele: Senhor, resolva agora para mim. Olha agora, como que eu resolvo isso? Ela teve uma ideia, e essa ideia e esse projeto não foi submetido ao Senhor. Essa palavra que está aqui, ela também significa que ela estava construindo, edificando. Quando a gente vai lá no original, a gente encontra a palavra baná no hebraico, que significa construir. Construir no sentido de fazer crescer um projeto. Ela de fato tinha na sua mente que aquele projeto era bom, porque se ela pensasse que fosse ruim, ela não teria sugerido. Então ela começa a evoluir com esse projeto, mas logo de cara esse projeto cai por terra. Bom, a verdade é que, qual é a voz que nós estamos ouvindo? Abraão ouviu um conselho. Quando nós estamos na casa do Senhor, na hora de construir algo para Deus, como nós estamos construindo nossas famílias? Como nós estamos construindo? Porque que voz estamos ouvindo? Aqui Abraão deu um ouvido à voz de sua esposa, não significa que eu queira dizer que não se deve ouvir a esposa. Aliás, nós devemos ouvir, mas temos alguns exemplos que esse ouvir precisa vir de um julgamento.
Adão ouviu Eva e se deu mal. Mas por quê? Porque ele não obedeceu a Deus, e Deus não cobrou de Eva, Deus cobrou de quem? Adão. A responsabilidade é sua, Adão, você deveria ter observado. Deus estava falando com quem? Com Abraão. Responsabilidade era de quem? De Abraão. Então aqui nós vemos que num projeto da família, Deus colocou uma hierarquia sim, e Deus colocou aqui uma forma de conduzir a família, e Abraão não ouviu, e ao não ouvir, ele chega a um seguinte ponto, ele começa a ter problemas na sua vida, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque olha só, quando Deus faz promessa para o teu marido, Deus chega e faz uma promessa para um irmão, você vai ser um instrumento de bênção, você vai ser um pastor, um missionário. O irmão acha que quando Deus fala isso para o marido, a esposa não está no pacote? Ou Deus só tem o projeto com ele e não tem o projeto com ela? Foi isso que Sara fez, ela se excluiu do projeto de Deus. Quando Deus prometeu a Abraão, você vai ser pai de uma multidão de nações, Deus falou com Abraão, mas você, minha irmã, você está na bênção. Deus falou com o teu marido, você faz parte. Deus falou com a tua esposa, você, marido, faz parte, porque Deus considera a família. Deus não vai destruir a tua família para formar outra, porque foi isso que Sara estava fazendo. Vamos arrumar aqui um jeitinho, vamos arrumar outra mulher para o meu marido, e vamos resolver o problema. Ele estava construindo praticamente outra família, e Deus não tem compromisso com isso. Deus vai cuidar da sua família. Deus tem um compromisso com você, e se Deus falou com você, tua esposa está envolvida nesse projeto. Alguém vai dizer, Deus não foi claro com Abraão. Deus falou com Abraão, mas não falou com Sara. Aliás, Deus só vai falar com Sara lá no capítulo 18. Aqui nós estamos no capítulo 16, Deus falou com Abraão no capítulo 12, 13, 14, passaram-se muitos e muitos anos, Deus foi falar com Sara depois de praticamente 20 anos, 25 anos, quando ela já estava com quase 90 anos, então Deus foi falar diretamente, porque às vezes Deus está falando e a gente não quer entender. Deus falou com o marido, a esposa está no projeto, então olha só, ele não tinha entendido isso, aliás, talvez ele se fez, que não entendeu. Alguém pode dizer, não, Deus não foi tão claro comigo, mas Deus tem um projeto com a tua família, glória a Deus por isso. E agora eu quero só fazer uma colocação aqui importante, que eu aprendi uma vez estudando o hebraico, e eu vou ensinar os irmãos a falar duas palavras em hebraico hoje. Fala comigo, ish, ish, é homem, é homem. Sabe como é que é mulher? Isha, Isha. Então vamos lá, Ish, Isha. Glória a Deus, os irmãos aprenderam duas palavras em hebraico. Deus fez o homem e a mulher. A mulher vem do homem, ela foi tirada da costela. Então o Ish, Isha, o homem e a mulher. Quando a gente olha no português, parece que é tão diferente, né? Às vezes nas Bíblias mais antigas, você tinha varão e varoa. Aí fica mais fácil, mas quando a gente olha agora, Ish, Isha, e eu aprendi uma coisa importante aqui dentro desse texto, porque se eu pego Ish, Isha, e tiro duas letrinhas dela, se eu tirar Deus desses dois nomes, porque Ish, Isha usam duas letras do nome de Deus, se eu tirar Deus de um casamento, de um relacionamento, só sobra fogo, fica Ish. E este é uma paixão passageira, algo que não dura, mas quando Deus estiver na tua família, quando Deus estiver no teu relacionamento, vai ter bênção de Deus, as coisas vão fluir.